Olá, sou Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Mateus, capítulo 13, seguindo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo o fascinam, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100 a 60 e 30 por 1. A parábola do joio. Outra palavra nos propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no meio do seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe, para que o separar o joio, não arranqueis também ele o trigo? Deixar crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atirai em feixes e a ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A parábola dos grãos de mostarda. Outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes é crescida, é maior do que as hortaliças que se faz. A árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar em seus ramos. A parábola do fermento. Disse a outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Porque Jesus falou por parábolas? Todas essas coisas Jesus às multidões por parábolas, sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abririel em parábolas, a minha boca publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo-se das multidões, Jesus foi para casa. Chegando-se ele e seus discípulos disseram: explica-nos as parábolas do joio e do campo. Ele respondeu: eu que semeei a boa semente, o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo semeou é o diabo, a ceifa e a consumação do século. O ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido, lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual
certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe feixes de toda espécie, e quando já está cheia de pescadores, arrastam na praia, e, assentado, escolhe os bons para os cestos, os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e coisas velhas. Entendesses todas essas coisas? Responderam, sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino do céu é semelhante a um pai de família que tira o seu depósito novas coisas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinavam a sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria? E esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Se não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que serviu: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso neles operaram forças milagrosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa dos Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E tendo chegado o dia natalício de Herodes, lançou a filha Herodias diante de todos, agradou a Herodes, pelo que prometeu como juramento dar-lhe o que lhe pedia. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou dali
num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo se as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar deserto vai adianta a hora deste depois as multidões para que, indo pelas aldeias, cumpre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-lhes, dar-lhes como os mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traz-nos. E tem mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Tomaram os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu a seus discípulos, e estes as multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele e a outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E o discípulo, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? Ou tomado